Uma das grandes dificuldades das pessoas hoje que se pretendem, que se apresentam como cristãs, é que elas não pensam como tais. Elas não desenvolveram uma cosmovisão, uma filosofia cristã, ao ponto de acessar os vários fatos, as várias questões da realidade, enxergando-as pelas lentes das Escrituras. Conhecer o momento, conhecer a época, é um desafio. E a gente tem na Bíblia alguns exemplos de pessoas que se prepararam para isso, que se dispuseram a isso. Um dos exemplos que me vem à mente agora é aquele dos filhos de Issacar, que são mencionados no primeiro livro das Crônicas, capítulo 12. Se diz sobre os filhos de Issacar que eles conheciam a época. Na história da igreja, ao longo dos séculos, e mais recentemente, houve pessoas como Francis Schaeffer, que faziam uma leitura, que tinha uma compreensão, uma cosmovisão realmente cristã. Outros tantos podiam ser citados, mas em geral os crentes, os cristãos, não têm essa preocupação, porque eles incorrem num erro que foi denunciado por Francis Schaeffer em um de seus livros, O Manifesto Cristão. Ele diz que os cristãos enxergam a realidade, o mundo, leem as coisas de maneira fragmentada. Elas não juntam as partes. E é daí que resulta essa dificuldade que a maioria das pessoas tem quanto a ter uma visão de mundo que seja consistente. Elas creem em coisas, elas têm adesões, elas têm comprometimentos que não se coadunam, que não se seguem um do outro. Ou seja, a fé cristã que elas dizem ter não se espraia em todas as áreas da vida, não se espraia, por exemplo, para a área da política, ou para a área da educação, ou para a questão do trabalho, ou da economia, ou quaisquer outras. Não é à toa que haja cristãos que, enfim, se dizendo cristãos, são socialistas, por exemplo, ou tem uma visão de Estado grande, que abocanha, que domina, que subjuga a tudo e a todos. Quer dizer, essa pessoa não está pensando biblicamente sobre essas questões. Sobre economia ainda. Quantos não acham que é obrigação, a economia e o papel do Estado, quantos não acham que é obrigação do Estado dar tudo que as pessoas querem, cuidar delas, educá-las, prover tudo de que elas precisam? Essa é uma visão eminentemente pagã, não é a visão bíblica de modo nenhum. Quanto à educação também, quantos não têm lido tudo de maneira marxista? Eles não conseguem conceber que haja outra maneira de enxergar o mundo, de ver as coisas, de interpretar o que está aí fora. Então, quer dizer, é o que as pessoas recebem. Se vão para a escola, é isso que elas recebem nos livros do MEC, do PT. Se vão para a universidade, o que não falta é professor doutrinador, é professor comunista, é professor feminista, é professor engajado, envolvido com todos os tipos de ismos que têm subjacentes a si uma visão gnóstica, pagã e anticristã. Então, uma das coisas mais urgentes hoje é a pessoa tentar, aquele que se diz cristão, tentar entender o mundo, tentar entender as coisas pelas lentes das Escrituras. E a partir daí, procurar quais são as implicações disso. Se eu creio nisso, se essas são pré-condições do meu pensamento, são os meus pressupostos, em que isso vai desaguar? Quais são as consequências que devem advir disso? Se isso acontecesse, muitos cristãos não estariam concordando com o que certos governadores estão fazendo por aí, com o experimento de engenharia social que eles estão perpetrando contra o povo e com os desmandos dos quais eles são responsáveis. Então, enfim, essa é uma coisa urgente, é algo sobre o que se deveria pensar urgentemente.